Na mata fechada, onde a luz do sol mal conseguia atravessar as copas das árvores, havia um som que rompia o silêncio antigo da natureza. Não era o vento, nem os animais escondidos entre as folhas. Era o som firme do ferro, constante, decidido, como se marcasse o ritmo de algo que não podia parar. Era algum. Ele avançava pela floresta como quem não pede passagem, mas a cria. Seu corpo forte se movia com precisão, e sua espada de ferro abria caminho entre galhos, espinhos e tudo aquilo que tentava impedir o avanço. A mata parecia reagir, fechando-se atrás dele, como se testasse sua determinação, mas Ogum não lutava contra ela. Ele simplesmente seguia, com a certeza de quem sabe que nenhum caminho é impossível para quem não recua. Cada passo seu carregava propósito, cada movimento tinha direção. E o som do ferro ecoava longe, alcançando lugares onde até mesmo a esperança já havia se perdido. Foi esse som que encontrou um jovem. Ele estava perdido, não apenas na floresta, mas dentro de si mesmo. Caminhava sem saber para onde ir, sem entender o que fazer, sentindo o peso das escolhas que nunca tinha conseguido fazer. Seus pés estavam cansados, seu corpo já não respondia com a mesma força, e sua mente estava cheia de dúvidas que não encontravam resposta. A mata ao seu redor parecia refletir exatamente o que ele sentia por dentro, tudo fechado, confuso, sem saída. Quando ele ouviu o som do ferro, pensou que fosse apenas sua imaginação tentando lhe dar algum sentido. Mas o som continuava, ritmado, firme, presente. Então ele decidiu seguir. Passo após passo, guiado apenas por aquele som, ele avançou até que finalmente viu quem o produzia. E quando viu, parou. Ogum não era apenas um homem. Sua presença preenchia o espaço ao redor. Havia algo nele que não precisava ser explicado, porque era sentido. Sua postura, sua força, a forma como se movia, tudo mostrava que ele não estava perdido. Ele era o caminho. O jovem ficou imóvel, observando, sem saber exatamente o que fazer ou dizer. E foi nesse momento que Ogum parou. Lentamente, ele virou o corpo e olhou diretamente para o jovem. Aquele olhar não era comum. Não era duro, nem suave. Era verdadeiro. Era como se atravessasse tudo aquilo que o jovem mostrava por fora e alcançasse algo mais profundo, algo que nem ele mesmo conseguia enxergar. O jovem sentiu aquele olhar como um peso, mas não um peso ruim. Era como se, pela primeira vez, alguém realmente o visse. Ogum se aproximou sem pressa. Não havia urgência em seus passos, mas também não havia dúvida. Quando chegou perto, estendeu a mão, e nela viu uma espada de ferro. O jovem hesitou por um instante. A espada não era apenas pesada. Ela parecia carregar algo mais, algo que não se explicava com palavras. Era como se aquele objeto simples fosse, na verdade, uma escolha. Mesmo assim, ele segurou. E no momento em que sua mão envolveu o cabo da espada, algo mudou dentro dele. Não foi uma transformação imediata, nem algo visível. Foi algo mais profundo, mais silencioso, mas completamente real. Ogum então falou, com uma voz firme e calma, como quem não precisa repetir. Quem carrega o ferro precisa entender quando agir e quando esperar. Depois disso, ele simplesmente seguiu seu caminho, sem olhar para trás, sem esperar resposta. O jovem ficou ali, sozinho novamente, mas não era mais o mesmo. Havia algo diferente dentro dele, algo que começava a despertar, ainda confuso, mas presente. Ele olhou para a espada em suas mãos, sentiu seu peso e entendeu que aquilo não era um presente. Era uma responsabilidade. Respirou fundo e começou a caminhar. Não demorou para que o caminho apresentasse seu primeiro desafio. Um rio forte, com águas agitadas, cortava completamente a passagem. A correnteza era violenta e qualquer tentativa de atravessar sem pensar parecia impossível. Algumas pessoas estavam ali, observando. Algumas reclamavam, outras apenas aceitavam que não havia o que fazer. Ninguém tentava mudar a situação. O jovem parou e observou. Por um instante, pensou em fazer o mesmo que os outros. Ficar, esperar, desistir. Mas algo dentro dele não permitiu. Ele lembrou do olhar de Ogum. Lembrou do som do ferro e decidiu que não iria recuar, mas também não agiu com impulso. Ele não tentou enfrentar o rio com força bruta. Em vez disso, observou com atenção, analisou o movimento da água,
Procurou possibilidades onde antes só havia obstáculo. Então começou. Cortou troncos, arrastou madeira, amarrou cordas. Tentou, falhou, tentou novamente. Cada esforço parecia pequeno demais para fazer diferença, mas ele continuou. O tempo passou. O sol subiu, iluminou o esforço e depois começou a se esconder no horizonte. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível começou a se formar. Uma ponte, não perfeita, não fácil, mas construída. Quando terminou, o jovem estava exausto. Seu corpo doía. Suas mãos estavam marcadas pelo esforço, mas havia algo dentro dele que não existia antes. Ele atravessou, passo por passo, sentindo a força do rio abaixo, mas mantendo o equilíbrio. E quando chegou do outro lado, percebeu que o maior desafio não tinha sido o rio. Tinha sido a decisão de não desistir. E foi assim que ele continuou. Agora não mais como alguém perdido, mas como alguém que começava a entender. E o caminho seguiu, trazendo novos desafios, novas situações, novas escolhas. Porque o caminho nunca para, mas o jovem também não parava mais. Porque agora ele sabia que o fel que carregava não era apenas uma arma, era um caminho. E esse caminho ele aprenderia a abrir,